Amén. La paz de Dios para cada uno de ustedes. A paz de Deus seja com cada um de vocês. Le doy las gracias a Dios por permitirnos estar en este país compartiendo con ustedes. Dou graças a Deus por permitir-nos estar em esse país compartilhando com vocês. Gracias al pastor Alexandra, a la iglesia, Gedeones de la Fe, por hacernos la invitación. Eu agradeço ao pastor Alexandre e à igreja Gideones da Fé por fazer a invitação para nós. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel. Eu faço convite para vocês procurar na sua Bíblia no livro de Daniel 4:2. Daniel 4:2. Amén. Amém. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Desde el principio del ministerio, el Señor nos hizo una promesa de predicar el Evangelio, de ir a predicar el Evangelio a muchos lugares. Desde o princípio do ministério de nós, Deus fez uma promessa que a gente ia pregar o evangelho para muitos lugares. Nos llevó a un sector donde nunca se predicaba la palabra del Señor. Deus levou a nós para bairro onde nunca foi pregada a palavra de Deus. Nosotros predicábamos el Evangelio y aquellas personas eran idólatras, altivas, arrogantes, se burlaban de lo que nosotros hacíamos por nuestra vestidura. A gente pregava naquele setor e aquelas pessoas eram idólatras, altivas, muito arrogantes. Elas davam risada ao que a gente pregava para elas e davam risada de nossas vestes. La iglesia era pequeña, nosotros no teníamos donde hacer los cultos, nos prestaron un hogar y lo hacíamos en el patio de una casa. A igreja lá era muito pequena, só que a gente não tinha lugar aonde fazer os cultos. A gente prestaram para nós lugar, uma irmã prestou pátio de uma casa e a gente ficou ali fazendo os cultos. Seguíamos predicando la palabra del Señor hasta que Dios nos dio un lugar donde hacer la iglesia, en ese mismo sector. Continuamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus fez uma obra e deu local para nós, aonde a gente conseguiu fazer os cultos. Para nosotros era todo maravilloso, nos gozábamos en el Señor porque todo lo veíamos que todo estaba bien. Para nós era maravilhoso porque a gente olhava o poder de Deus, a manifestação de Deus e Deus fazendo muitas coisas naquele bairro. Cuando nos llegamos a hacer el culto, las actividades en la iglesia, se ha levantado un hombre en contra de las cosas del Señor, un hombre tomado por Satanás. Só que a gente continuou fazendo atividades e em essa rua da igreja, um homem usado por Satanás se levantou em contra de nós. Hacía sus necesidades y las pegaba en las paredes de la iglesia. Compraba sus fuegos artificiales y los lanzaba a la iglesia, donde las hermanas eran heridas. Esse homem começou a fazer necessidades fisiológicas e colocar nas paredes da igreja de nós. Ele comprou fogo artificial e jogou dentro da igreja, aonde uma irmã, ela saiu ferida, a saia dela queimou, a perna dela e a cara dela foi queimada também. El Señor, seguíamos nosotros trabajando, le pedíamos a Dios todas las cosas.
A gente continuou trabalhando, a gente ficou orando e pedindo para Deus. Só a gente louvava a Deus. En aquel lugar el pastor anuncia una campaña en frente de la iglesia cuando este hombre vivía en ese lugar, a 3 casas de la iglesia. O pastor, usado por Deus, fez anúncio. Ele falou para a gente fazer uma cruzada na rua, na frente da igreja. E o homem ficou sabendo que a gente ia fazer aquela cruzada. Este hombre se dijo que iba a comprar un sonido más grande que el de nosotros porque no quería escuchar las palabras del Dios Altísimo. Esse homem ficou sabendo e falou para o pastor Subero: eu vou comprar som mais grande que o de vocês, porque vocês, eu não quero que se escute cada coisa doida que vocês vão a falar. Eu vou colocar na frente de seu som. Antes de comenzar la campaña, el Señor le manda una palabra por nuestro pastor y le dice a aquel hombre que se arrepintiese porque venían cosas a su vida y este hombre no obedeció. Só que na hora Deus falou para o pastor Subero e Deus falou assim: fala para ele se arrepender, porque senão eu vou cortar ele da terra. Antes que a festividade, antes que a cruzada inicie. Cuando iba a comenzar el primer día de la campaña, escuchamos gritos de su familia, de su madre, de sus hermanos, y este hombre fue acribillado. Todo lo que Dios habla lo cumple. A gente morava de trás da igreja. Na segunda-feira, que era para a gente começar aquela cruzada, nós escutamos barulho, muitos gritos, muitas pessoas chorando. Quando a gente saiu de casa, a mãe desse moço estava chorando. Por que a mãe desse moço estava chorando? Aquele homem que estava aprontando em contra da igreja, deram monte de tiros no corpo dele. O primeiro dia, como Deus falou, se tuvo que suspender la actividad. El Señor dio nuevas estrategias. Seguimos orando y pidiéndole al Señor. Deus cumpriu, aquele homem não obedeceu e Deus fez. Só que a gente não conseguiu fazer aquela atividade a causa da morte do homem. Mas Deus continuou dando muitas estratégias para nós. Gloria a Dios. Nos fuimos a un sector más lejos, al estado Anzoátegui. A gente foi para outra cidade, perto da cidade de nós, para continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O nome daquela cidade é Anzoátegui. Para nosotros era más trabajo porque no teníamos cómo ir a aquel lugar. Íbamos y nos regresábamos en cola, a pies. A gente ia de a pé. Ainda que for longe, a gente não tinha carro. A gente ia de carona e era mais trabalho para nós. Só que Deus falou que era para ir lá e pregar a palavra de Deus lá. Pero nosotros cumplíamos con lo que Dios nos había mandado. Teníamos la fe que Dios iba a hacer cosas grandes en aquel lugar donde muchas personas necesitaban de una palabra para ellos. A gente continuava com aquela fé, acreditando que Deus ia fazer muitas coisas em aquele lugar. No nos importaba el trabajo que íbamos a tener. El Señor se glorificó de una manera poderosa en aquel lugar donde las almas llegaron. A gente não se importava se a gente tinha que ir de a pé ou se a gente tinha que ir de carona. A gente só se importava que Deus ia fazer coisas extraordinárias. E Deus começou a fazer em aquele lugar. Jóvenes en la droga eran libertados. Mujeres enfermas eran sanadas en aquel lugar por medio de nuestro pastor y los hermanos, profetas de la iglesia en aquel lugar.
personas que necesitaban de que Dios hiciera un milagro en su vida, mujeres prostitutas, el Señor las libertaba en aquel lugar. Aquele lugar começou a ficar muito cheio, porque o poder de Deus começou a se derramar sobre os homossexuais, sobre as prostitutas, sobre todas aquelas pessoas que pisaram esse lugar. Ele falava: o que está acontecendo? O poder de Deus desceu naquela cidade, aleluia! La voz se iba extendiendo cada día y llegaban las almas en ese lugar, hasta que el pastor dice: ¿qué hacemos con esta gente? No tenemos dónde meterlo. A voz foi correndo e muitas pessoas chegavam. Aí o pastor Subelo falou: e agora o que a gente faz se a gente não tem aonde fazer os cultos? A gente não tem um lugar aonde ficar. Porque estas personas no tenían recursos, estas personas no tenían trabajo. Todo mundo se reconciliava, mas ninguém tinha nenhum tipo de recurso. Só pessoas arrependidas de pecado, mas sem ninguém tipo de recurso. Salimos, el pastor hizo una reunión con los hermanos y salimos a pedir tubos, sí, para hacer una estructura en aquel lugar. No nos daba pena porque era para Dios. A gente não tinha vergonha. O pastor fez uma reunião e falou para os irmãos: amanhã a gente vai para a rua a pedir folhas de alumínio, a pedir tubo, porque a gente tem que fazer um cantinho para a gente ficar e fazer os cultos. Cuando vienen con los tubos y el zinc, algo que sorprendente, porque el pastor dice: bueno, ¿y qué hacemos si no hay ahora dónde están? ¿Dónde se va a colocar la estructura? Si no hay terreno donde hacerlo. Y el pastor habla con una hermana y la hermana presta un poquito de terreno para hacerlo. Era algo muy pequeño. A gente conseguiu arrumar as folhas de alumínio e os tubos. Só que faltava outra coisa, o terreno para a gente construir aquele cantinho. E o pastor falou: eu vou falar com uma irmã da igreja. Ele falou e a irmã da igreja prestou a metade do terreno da casa dela. Para nosotros nos esforzábamos, trabajábamos mucho, porque veníamos, el pastor cansado de 1 y 2 horas caminando, porque a veces no nos daban la cola, nos íbamos a pie a nuestro hogar, queríamos ir a nuestro hogar. A gente ficava muito cansado. Chegávamos em casa 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, porque tinha oportunidade que não davam carona para nós. A gente tinha que chegar mesmo de a pé. E o pastor ficava muito, muito cansado. Le digo al Señor, le hago una pregunta, le digo: Señor, ¿por qué? ¿Qué hago con mi esposo que está muy cansado? ¿Cómo hago para que aquellas almas que tú rescataste permanezcan en ese lugar? E eu falei para Deus: eu quero ajudar mais. O que eu posso fazer para o meu esposo e para aquelas almas que já se reconciliaram, elas fiquem na igreja e dêem testemunho? O que eu posso fazer? Eu perguntei para Deus. El Señor me respondió y me dijo: ayuno y oración. Empecé a hacer los ayunos de 14, 15, 30 días de ayuno. Ese era lo que yo le había pedido al Señor para hacer por su obra. Deus falou que eu tinha que fazer um trabalho espiritual também. E eu comecei a fazer 7 dias de jejum, 15 dias de jejum, 30 dias de jejum. E eu olhei como os crentes novos, eles começaram a trocar suas vestes, eles começaram a falar diferente. Para nosotros ver la gloria de Dios, tenemos que llenarnos de la armadura de Él. Tenemos que llenarnos de ese espíritu que Él nos ha dado. Para a gente olhar a glória de Deus, não é só falar, a gente tem que ficar cheios do poder de Deus. Nos da, en ese momento, nosotros no pensábamos nada, sino seguir adelante, llenarnos del Espíritu Santo, que era que hacía los milagros en ese lugar.
Em esse momento a gente não olhava se tinha os pés muito inchados, se tinha que caminhar muito. A gente só olhava as almas e o que a gente tinha que fazer era para Deus. Cuando empezaron, que caminábamos, nos daban la cola, hermano, corríamos mucho peligro las mujeres, nos metíamos en el carro, en el automóvil, y nos decían cosas, que nos iban a violar, que nos iban a matar, pero nosotros seguíamos confiando en ese Dios maravilloso. As mulheres continuaram indo para aquela cidade. Quando a gente voltávamos de carona. E em muitas oportunidades corríamos muito perigo, porque muitos homens davam carona para nós e eles falavam: se eu faço agora alguma coisa para vocês, vocês não conseguem fazer nada, vocês são mulheres. Se eu pego agora vocês e violo vocês, abuso de vocês, o que vocês podem fazer? Mas Deus sempre guardava de nós. Desde entonces llegó la pandemia a aquel lugar y el pastor nunca, pero nunca dejó de hacer los cultos. A gente continuou de igual forma em esse trabalho. Depois de tempo entrou a pandemia, só que o pastor Subero, ele nunca fechou as igrejas, ficaram abertas. El pastor le dio un consejo a los hermanos y les dijo que tuvieran cuidado cuando llegara el ejército, tuvieran que arrodillarse y no se pararan hasta que ellos no se fueran. Lá na Venezuela, quando tinha pandemia, as pessoas, ninguém, depois das 6 horas da tarde, ninguém conseguia ficar na rua. Via um ônibus, a polícia e pegava todo mundo, for crente, todo mundo. O pastor, Deus falou para ele, dá um conselho para essa igreja. Na hora de vocês olhar uma polícia, você fica no chão de joelho e sua cabeça fica no chão. O chão de lá da igreja é vermelho, de terra vermelho, com muita pedra. Los hermanos contaban que llegaron, en aquel lugar llegó el ejército y ellos se tiraron en el suelo. Y hubo un hermano que llamó al pastor y le dijo: pastor, aquí están, ya llegaron, llegó el ejército a buscarnos para meternos presos. Só que depois de muitos dias, aconteceu que Deus falou para o pastor. A polícia, o pastor não estava na igreja, só estavam os irmãos. A polícia ficou na rua de afora. Os irmãos, na hora de olhar que a polícia chegou, eles ficaram de joelho com a cabeça no chão. E eles ligaram, um irmão conseguiu pegar o telefone escondido e ligou para o pastor Subero. Pastor, a polícia está lá fora, o que a gente faz? A gente está de joelho mesmo. El pastor le dijo: no se levanten, quédense allí. O pastor Subero falou: é para você ficar aí, não se levantar. Él me dice que viene a que se los hermanos, yo le digo: yo voy contigo, no te voy a dejar sola. O pastor Subero, meu esposo, falou para mim: eu vou lá ajudar os irmãos. E eu falei: eu também vou, eu não vou deixar meus irmãos sozinhos, eu vou contigo. Hermanos, pasaron 1 y 2 horas y 3 horas. Estas personas querían llevarse a nuestros hermanos presos, pero los hermanos contaban que ellos llegaban a tomarlo y no podían hacerlo porque la gloria de Jehová estaba en ese lugar. Os irmãos falaram que passou 1 hora, 2 horas, 3 horas e a polícia tentava, rodeava eles para pegar e eles falavam que a polícia falava que tinha um poder que não deixava eles chegar perto e pegar a eles. Aleluia, Jesus. Cuando veníamos, hermanos, mi esposo y yo, ellos salieron y solo los saludamos. Dios les bendiga. Llegamos a la iglesia y todavía estaban los hermanos arrodillados. A gente conseguiu chegar lá na igreja. E quando a gente ia chegando, a polícia ia saindo. E o pastor só falou: Deus abençoe suas vidas. A gente entrou na igreja e os irmãos ainda ficavam de joelho. El pastor les dijo: levántense, ya se fueron. El Señor
estuvo en ese lugar. La gloria de Dios fue em aquele lugar. O pastor falou para eles: vocês podem ficar de pé. Deus já deu a vitória para vocês. Hermanos y hermanas que están en este lugar, les aconsejo que busquen las almas que necesitan de una palabra de ustedes. Meus irmãos, eu aconselho para vocês procurar as almas que precisam uma palavra de vocês. Tienen recursos, tienen una iglesia construida muy bonita, tienen sillas que tienen que llenar. Vocês têm uma igreja muito linda, já construída, já pronta. Tem muitas cadeiras que vocês precisam de llenar. Tienen recursos, tienen carro, como de ir de un lugar a otro a buscar las almas. Vocês podem, porque vocês têm carro. Tem como entrar no carro e ir e procurar uma alma. Tienen un pastor, un hombre de Dios, un hombre temeroso al Señor. No le dejen todo a Él. Vocês têm um pastor, um homem temeroso de Deus, um homem esforçado pela obra. Não deixem todo o trabalho para ele. El trabajo es para la iglesia completa. Todos tienen que trabajar para la obra del Señor. O trabalho é para toda a igreja completa. A obra de Deus não é só para ele, é para todos nós. Para nosotros ver la bendición de Dios, para nosotros ver las almas en este lugar, tenemos que buscar llenarnos de la armadura de Dios. Para vocês olhar as almas em esse lugar, vocês têm que llenar mais de armadura de Deus, encher-se mais da armadura de Deus. Le doy gracias, mis hermanos, por la oportunidad que me dieron de estar en este lugar. Dios lo bendiga. Ele agradece a oportunidade aos irmãos e ao pastor por ela ficar em esse lugar. Deus abençoe suas vidas.